bênção para a nossa nação. Deus abençoe. Eu, pastor Matumona Mambo, é o líder da igreja Nações Eleitas de Deus, localizada na Zona Verde. É o homem que vamos alimentar nesta manhã com nossos aplausos, enquanto estou a convidar a sua excelência, o pastor Matumona. A igreja vai aplaudir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e toda hora. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã para partilhar com os irmãos a mensagem que me foi dada pelo apóstolo Zé Diaco. Agradeço muito a Deus pela sua vida. Alguém que Deus permitiu a conexão. Nos conectamos, temos nos relacionado ao longo desse tempo, partilhado informações, etc. E para mim é um grande privilégio de estar aqui nessa manhã, nesse dia, para partilhar com vocês a palavra. Amém? E também gostaria de saudar a todos os ministros que se encontram aqui presentes. Eu sei que os ministros são pessoas muito ocupadas e conseguir mobilizá-los e trazer aqui, deixando os seus afazeres, as suas igrejas, as suas responsabilidades de vir aqui, eu acho que não é para nós uma questão de mérito, é uma graça de ter-vos aqui. E eu agradeço muito a Deus por causa disso. Amém, irmãos? Eu gostaria também de agradecer a todos os ministros que me antecederam. Julgo que sou privilegiado de estar aqui no quarto dia, quando já passaram pessoas como o Dr. DK, o Reverendo Vuvo, o Pastor Gofé, enfim, e muitos outros que passaram por aqui. Eu não pude estar aqui fisicamente para poder participar, mas eu estive conectado. Então tudo quanto estava a acontecer aqui, eu estava a acompanhar. E de facto digo que para mim foi uma bênção, porque quase que eles foram me preparando para estar aqui. Amém? Eles foram me preparando para estar aqui. Então fui recebendo já algumas informações daquilo que eles pregaram. Então eu sou privilegiado por causa disso. Eu acho que é azarado aquele que começa logo, né? Não sei quem foi o primeiro pregador, mas para mim eu julgo que já sou privilegiado de trazer aqui a mensagem. Amém? Vamos bater palmas para eles, para todos que participaram. Muito bem, conforme fui apresentado, sou pastor, trabalhando na Zona Verde, no Benfica. Estamos a servir ali. E, enfim, nós estamos aqui porque acreditamos que há um reconhecimento da parte do apóstolo Zé Diaco de que podemos ser confiados para vir aqui e partilhar alguma coisa. Amém. Então vamos só abrir rapidamente as nossas Bíblias antes de nós sentarmos. Abra sua Bíblia. Primeiras Reis, capítulo 16. Primeiras Reis, capítulo 16. Vamos ler dos versículos 29 a 33. Primeiras Reis, capítulo 16, 29 a 33. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Asa de Judá tinha estado no trono 38 anos, quando Acabe se tornou rei de Israel.
Acabe reinou 22 anos. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi pior do que o seu pai Omri e do que qualquer outro rei de Israel. Como se não bastasse em pecar, como Jerodeão, filho de Nabate, casou-se com Jezabel, filha do rei Etbaal, rei dos Sidônios, acabando por prestar culto a Baal. Iniciou-se o culto a Baal, começando por construir um templo e um altar a esse Deus em Samaria. Depois fez outros postes ídolos de Ashera e acendeu ainda mais a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que qualquer dos outros reis de Israel antes dele. Palavra do Senhor. Pai, nós te damos graças e glorificamos o teu nome pela concessão da vida, Pai. Obrigado, entregamos essa palavra nas tuas mãos. Usa-nos. Permita, Pai, com que os corações estejam disponíveis para que esta palavra possa cair em terra fértil. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu acho que também tenho a oportunidade de descer, então estar mais próximo dos irmãos. Ok, meus irmãos, eu acredito que a responsabilidade que me foi dada para pregar a palavra nesta manhã é uma grande responsabilidade, porque eu acredito que, tal como já disse, que cada dia está se aumentar sempre a escadaria, e acredito também que essa expectativa é muito grande. Eu julgo que não somos só nós os ministros que estamos aqui nesse lugar, há muitos outros ministros que estão a acompanhar, tal como eu fui acompanhando nos últimos 3 dias. Então, para mim, é uma graça de estar aqui mais uma vez, poderia dizer. Enquanto nós conversávamos com o apóstolo Zé Diaco, ele disse: pastor, eu acho que o pastor tem uma graça na área da liderança. Talvez porque nós temos organizado conferência de liderança em Luanda. Eu represento uma organização internacional sobre liderança, e a matéria da liderança é uma matéria no qual eu tenho muita paixão. Então, tenho uma paixão muito grande na matéria da liderança, e sempre que eu tenho oportunidade de poder participar em conferências internacionais, etc., ou mesmo ministrar, eu aproveito isso o máximo possível. Eu acredito que foi por causa disso que ele achou que eu poderia trazer alguma coisa sobre a liderança. Nós falamos da liderança porque, olhando para o assunto que tem sido debatido nesses dias, acredito que vocês vão concordar comigo que nós estamos perante uma crise. O pequeno texto que eu acabei de ler aqui, o texto que fala sobre Acabe, na introdução da vida do rei Acabe, é um texto que nos relata sobre uma crise. Há uma crise que acontece. E também vai concordar comigo de que a geração que nós vivemos hoje, a nossa geração, é uma geração que está em crise. Nós estamos em crise permanente. Parece que as coisas não estão a funcionar. Há uma peça qualquer que precisa de ser movida, removida ou posta, para que nós possamos voltar nos carris e voltarmos naquilo que seria a realização da vontade de Deus para nós nessa geração. Então nós estamos em crise. Portanto, falando da crise, irmãos, eu acho que basta você abrir a televisão, basta você abrir rádio, basta você abrir um jornal para você ver que, de facto, nós estamos perante uma crise. Se você permitir, que eu vou lhe fazer lembrar que atualmente, irmãos, nós estamos com problemas muito grandes da guerra no Médio Oriente.
temos problema da guerra no Médio Oriente. Estava a ler um pouco sobre Israel. Israel está praticamente 6 ou 7 frentes, com grupos diferentes, com Irão, em Gaza, com Hezbollah, com Houthis, está em várias frentes a lutar. E nós temos guerras em todo lugar praticamente. Nós estamos com o problema da crise econômica grande, mundial, mas também nós temos o problema da crise econômica no nosso país. Há um colapso econômico no nosso país. Fala-se que muitos jovens estão a fugir do país. Eu estive em Portugal no mês de maio. E você andar nos comboios ou no metro, quase que em cada estação você é alguma pessoa que você conhece. Oh, você está aqui. Não, estou aqui. Oh, tu também estás aqui. Então significa, irmãos, que nós não temos noção que muita gente, fruto da crise econômica que nós estamos a viver nesse momento, estão a abandonar o país à procura de novas realidades, à procura de soluções das suas vidas. Estamos perante essa crise. Estamos perante praticamente os países estão a voltar naquilo que foram assinaturas feitas no passado, armas nucleares, etc. Países que durante um tempo atrás eram neutros em termos militares, hoje em dia esses países estão a voltar novamente à corrida de armas. Japão é um país desses que sente-se inseguro diante da subida da China e outras potências locais. Japão quer ir também à busca de armas. Temos a questão da Alemanha, que durante muito tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não quis mais se meter em guerras, não quis mais se meter com armas. Mas hoje em dia, por causa do perigo que a Europa corre nesse momento, a questão da Ucrânia está fazendo com que os países europeus voltem a investir. O grande investimento atualmente voltou a ser na indústria armamentista. Nós temos o problema da crise nas famílias. Nós temos o problema da crise nas igrejas, os escândalos nas igrejas. Então eu posso dizer para os irmãos que nós estamos realmente perante uma crise. Há tempos atrás eu tive algum problema com o meu carro, acidentei com o carro, alguém bateu com o carro e nós fomos resolver esse assunto na polícia, porque não havia acordo, então tínhamos que resolver. Quando há acordo na rua é fácil, mas quando não há acordo, vamos à polícia. Nós fomos à polícia resolver o assunto. Num dos dias, enquanto eu fui para lá para a polícia para resolver o assunto, eu me deparo com uma situação. Havia investigadores que entravam na sala onde nós nos encontrávamos com um jovem. Um jovem que estava mais ou menos nos seus 26, 27 e 28 anos. Esse jovem foi trazido e foi posto no chão. Senta aí no chão, senta aí no chão. Ele sentou no chão, descalço, sem camisa. Tiraram-lhe camisa, estava apenas de essa camisola pequena dentro de si. E eles começaram a lhe interrogar na nossa presença. Eu depois me apercebi que esse jovem que eles estavam interrogando na nossa presença era um jovem pastor. Me apercebi que era um jovem pastor. Esse jovem que estava sendo interrogado era um jovem que estava sendo acusado de ter violado uma menina de 15 anos na igreja em que ele ministrava. Amém. Posto no chão, vocês é que estão a sujar as igrejas. Você não é pastor. Há quanto tempo você namora com a menina? Era uma situação muito vergonhosa. Em situações como desse tipo, você não quer se identificar como pastor. Você disse, é melhor ficar no meu cantinho, porque senão vão me meter também no mesmo saco. Então quero dizer para os irmãos que nós estamos realmente diante de uma crise em todas as áreas. Crise política, crise econômica, crise familiar, crise nas igrejas. Basta você abrir a internet para você ver como é que a igreja angolana está em crise. Quando é que isso começou? Eu não sei. Talvez nós estamos a nos aperceber apenas agora que nós estamos diante de uma crise. Mas a realidade, de facto, é que nós nos encontramos numa crise. Louvado seja o nome do Senhor. O tema que me foi dado nesta manhã é para falar sobre
quando a liderança fracassa. Quando a liderança fracassa. Eu queria, meus amados, trazer aqui dois conceitos. Quero trazer dois conceitos. O primeiro conceito, irmãos, é o conceito de falhar. Nós crescemos aprendendo a falar do que o homem é falível. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Quem é que não falha? O homem é falível. E de fato nós somos falíveis. Quem é que não falha que está aqui no nosso meio? Eu tenho falhado. Você tem falhado. Em várias áreas nós temos falhado. Nem sempre as coisas vão bem em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Há momentos que nós não conseguimos. Há momentos que nós não conseguimos. Há momentos, irmãos, em que nós tomamos uma decisão, e essa decisão que a gente tomou, para nós pareceu que é a melhor decisão que nós poderíamos ter tomado. Mas afinal, nós não tínhamos medido bem as coisas. Nós somos limitados, irmãos. Nós não conhecemos o futuro. Deus é que conhece o futuro. As decisões que a gente toma muitas vezes são tomadas em função das circunstâncias que nós estamos a viver e da avaliação que nós estamos a ver. Mas será que todas as nossas avaliações são certas? Então, meus irmãos, o problema de falhar não é um problema que nós podemos de tal forma condenar assim. Eu não vim falar especificamente de falhar, porque eu também falho, irmãos. Então, quando nós falamos da falha, no conceito da falha, a falha denota ou fala de uma derrota temporária. A falha é uma derrota temporária, é uma derrota circunstancial. Nós falhamos circunstancialmente. Mas quando você falha, o que acontece? Você sacou do pó e você avança. Porque você crê que você pode mudar aquela situação e aquela situação ou circunstância. Todos nós podemos falhar. Mas eu não quero falar de falha ou do verbo falhar, mas estou a falar do verbo fracassar. É diferente, irmãos. Falhar é temporário, é um fracasso temporário, é um fracasso circunstancial. Mas fracassar é definitivo. Amém. É do fracasso que nós queremos falar aqui. Os líderes falham, mas os líderes não devem fracassar. Amém? Os líderes falham, e nós temos aprendido todos os dias com as nossas falhas, com os nossos fracassos circunstanciais, com os nossos fracassos momentâneos. Todos os dias, a vida em si é uma escola permanente, é um aprendizado permanente. Mas o fracassar é o problema, irmãos. Então, voltando na minha introdução aqui, quando eu falei sobre a liderança, sobre a crise que nós estamos a passar nesse momento, se nós bebemos água fresca, abaixamos o nosso coração e tiramos um tempo para nós refletirmos, vamos chegar à conclusão que todas as crises que nós estamos a enfrentar, inclusivamente o exemplo que eu acabei de dar aqui, tem uma gênese, tem uma fonte: o fracasso da liderança. Amém? O fracasso da liderança. Então, os problemas que nós estamos a enfrentar hoje têm a ver com o fracasso da liderança. Eu quero dar um exemplo muito simples aqui para os irmãos. Nos anos 2007, 2008, a economia de Angola é uma economia que depende do petróleo. Acho que todo mundo sabe. A nossa economia não depende. Às vezes a gente pergunta, mas por que então nós temos diamante, temos ouro, temos peixe? E nós com vaidade falamos, Angola tem tudo. Nós falamos isso com toda a vaidade e arrogância quando estamos lá fora. Nosso país é rico. No entanto, o nosso país estava a produzir cerca de quase 2 milhões de barris por dia. 2 milhões de barris por dia.
E sabe quanto é que estava o valor de barril do petróleo? $120. 2 milhões de barris por dia, $120 por cada barril. É só vocês calcularem. É só pegar a máquina e você calcular, para vocês imaginarem quanto por dia é que o nosso país estava a encaixar. A minha pergunta é: por que nós estamos a sofrer? Por que essa crise econômica? Eu não vim cá falar da política, irmãos. Eu não vim cá falar da política, mas eu quero que vocês entendam. Nós precisamos de explorar em todas as áreas. Os pastores não podem ser limitados, irmãos. Às vezes nós pensamos que, como pastores, nós temos que nos limitar só a ler a Bíblia e nós não podemos ler as outras ciências. Nós não temos que nos interessar com a história, nós não temos que nos interessar com a sociologia, nós não temos que nos interessar com a física, nós não temos que nos interessar com a filosofia. Não! Nós temos que nos interessar para nós estarmos aptos, para nós entendermos os fenômenos sociais que estão a acontecer e nós também estamos aptos, não somente para nós alertarmos a nossa igreja, mas também nós ensinamos a nossa igreja como deve caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu estou dizendo, irmão, que nós estamos, na verdade, diante de crise. Quando a liderança fracassa, meus irmãos, nós temos situação semelhante à que aconteceu no tempo de Acabe. Quando a liderança fracassa, nós temos a situação semelhante ao que nós tivemos no tempo de Acabe. Eu digo isso porque a liderança tem uma responsabilidade muito grande em conduzir o povo em pastos verdejantes. A gente, quando lê o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É responsabilidade do líder em todas as capacidades. Líder na família, líder na comunidade, líder na igreja como pastor, de levar o povo a quem Deus confiou em pastos verdejantes, em levar a águas tranquilas. Mas a pergunta que nós vamos fazer aqui é: será que o rei Acabe conhecia verdadeiramente a responsabilidade que ele tinha como rei? O rei tinha responsabilidade, meus irmãos. Uma das responsabilidades do rei, além de levar o povo de Deus em pastos verdejantes, o rei tinha a responsabilidade de advogar a favor do povo diante de Deus. Ele é advogado do povo. O rei deve ser advogado. Ele deve defender o povo. Mas nós, ao longo dessa semana, eu não quero me inclinar aí, porque eu disse que eu já fui privilegiado de ouvir já as pregações dos outros, então estou a fugir um pouco. Mas ao longo desse tempo nós fomos ouvindo sobre a questão da idolatria, sobre a questão da sedução. Não é responsabilidade do rei desviar o povo a quem Deus confiou da verdadeira adoração, do verdadeiro culto. Não é responsabilidade. A sua responsabilidade é contrária. É levar sim o povo na direção do verdadeiro culto, da verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para os irmãos, quando nós falamos do fracasso da liderança, e eu escolhi especificamente essa história porque eu não quis fugir muito daquilo que é a visão do apóstolo Zadiaco, que é a sedução de Jezabel. Não quis fugir muito. Por isso é que eu li esse texto de 1 Reis capítulo 16. E eu gostaria que nós falássemos então do porquê que os líderes fracassam. Quais são as razões que levam a que os líderes possam fracassar. E nós não vamos fugir da história do rei Acabe. Vamos nos manter na história do rei Acabe para nós entendermos, porque o rei Acabe aqui é a nossa referência que nós vamos estudar. Vamos fazer um estudo, história do rei Acabe, vamos fazer um diagnóstico, vamos fazer como se nós fôssemos médicos, para nós entendermos através da vida do rei Acabe, que lições nós podemos tirar, e obviamente através dessas lições, nós melhorarmos a nossa liderança, de formas que nós não possamos fracassar. Falhar é possível, vamos falhar,
Quantas vezes vamos falhar? Várias vezes vamos falhar, mas fracassar, não vamos fracassar, porque nós temos um Deus que pode nos direcionar. Ele nos dá todos os instrumentos necessários, todos os recursos necessários para que nós não possamos fracassar. Não é desejo de Deus que você possa fracassar na tua liderança, não é. Não é o desejo de Deus que você possa fracassar na tua liderança. Mas Deus pode permitir que você possa falhar. Eventualmente, em algum percurso da tua liderança, da tua vida ministerial, você vai falhar. Eventualmente, na tua vida familiar, você vai falhar. Eventualmente, você vai tomar algumas coisas em função da pressão do momento. Quantas vezes nós tomamos decisões em função da pressão do momento? Mas eu quero trazer uma mensagem nesta manhã que você não vai fracassar. Você está aqui porque você quer aprender e você não vai fracassar. Louvado seja o nome do Senhor. Falando um pouco sobre o diagnóstico da vida do rei Acabe, eu começaria por dizer que o rei Acabe foi alguém que nasceu príncipe. O seu pai foi rei. Filho de um rei é príncipe. Amém? Significa que o rei Acabe era alguém que estava sendo preparado para reinar. Ele estava sempre preparado para reinar. Mas lendo um pouco a história do rei Acabe, a palavra de Deus diz que o rei Acabe é alguém que nasce numa condição em que Israel estava já em idolatria, porque o seu pai também foi idólatra. Os reis que antecederam o rei Acabe também foram idólatras. Aliás, basta nós lermos a história dos reis de Israel para nós vermos que quase todos eles se desviaram de Deus. Quase todos eles se desviaram de Deus. Um dos pregadores esteve aqui e fez o favor de explicar que na altura o rei de Israel estava dividido, o reino de Israel estava dividido em dois reinos. O reino do norte, que se chamava Israel, e o reino do sul, que se chamava Judá. Amém, irmãos? E nós estamos a falar do Acabe. O Acabe era rei do reino do norte, onde a capital chamava-se Samaria. Amém? Então ele nasce numa condição de idolatria. Mas há uma coisa muito interessante que a palavra de Deus diz aqui no texto que nós lemos. Diz que o rei Acabe fez pior do que todos os reis que o antecederam. Aí está a palavra-chave. Fez pior do que todos os reis que o antecederam. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu entendo, irmãos, que, tal como eu acabei de dizer aqui, uma das funções do rei era ser advogado do povo. A outra função do rei era ser juiz do povo. O rei era juiz do povo. Outra função do rei era, já disse que era levar o povo à paz dos verdejantes, mas também transmitir ao povo o pensamento de Deus, a palavra de Deus. O rei tinha essa prerrogativa, tinha essa responsabilidade de trazer para o povo a mensagem que vem do coração de Deus. E nós estamos numa época em que o rei tinha que colaborar diretamente com os profetas, ou o profeta. Tinha que haver aquela colaboração. Nós tínhamos alguém que era o profeta, que recebia de Deus, era a boca de Deus. E nós tínhamos o rei, que era o advogado do povo. E havia essa colaboração para que o povo pudesse caminhar de forma sadia, de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus. Mas aqui nós estamos a ver que o rei Acabe não somente fez mal, mas ele fez pior do que todas as pessoas que o antecederam. Eu quero dizer, irmãos, quando você é líder, você não precisa de fazer exatamente como os outros fizeram no passado. Amém? Se eu nasço numa família em que os meus avós eram pessoas voltadas para quimbandas, para ciências ocultas, será que eu preciso de seguir o mesmo passo? Eu não preciso de seguir o mesmo passo. Então, quando você é rei, quando você tem uma responsabilidade
tamanha responsabilidade conforme tinha o rei Acabe, ele tinha a missão, em primeiro lugar, de conhecer qual era a vontade de Deus para com o povo. Qual era a vontade de Deus para com o povo? Porque, meus irmãos, é verdade que quando você assume a responsabilidade, pelo menos a prática tem mostrado isso, você assume a responsabilidade, às vezes não é fácil você fazer mudanças. Nem sempre é fácil você fazer mudanças. Mas é necessário nós, muitas vezes, fazermos rupturas. Há momentos que às vezes é preciso fazer rupturas. Existem mudanças que eu posso fazer mudança suave. Existem mudanças que eu posso fazer uma mudança paulatina. Existe uma mudança que eu posso fazer de forma gradual. Mas, irmãos, há momentos em que eu preciso de fazer rupturas. Há momentos que eu tenho que fazer ruptura com o passado. Amém? Há momentos em que você tem que fazer ruptura com o passado. Qual é o compromisso que você tem com o passado? Qual é o compromisso que você tem com o passado? Eu acho que se nós olharmos para a história do rei Acabe, podemos ver que ele tinha a possibilidade dele romper com a idolatria que nós tínhamos, que tinha em Israel. Ele tinha essa responsabilidade. Ele tinha a responsabilidade dele restaurar o culto certo para Deus. Ele tinha a responsabilidade de trazer essa restauração. Eu quero dizer para você, líder que está aqui nessa manhã, você não precisa de permanecer nos mesmos erros que os teus pais cometeram. Você não precisa. Você não precisa de cometer os mesmos erros que os teus pais cometeram. Os teus líderes talvez cometeram determinados erros. Você não precisa mais cometer os mesmos erros. Há momentos em que, irmão, nós temos que consultar. Nós temos que perguntar às pessoas: eu estou aqui parado, eu não sei como avançar. O que posso fazer? Porque, irmãos, há percursos que você pode fazer em 10 anos. Mas porque você foi buscar o conselho de alguém, você pode fazer aquele percurso em meses. Porque alguém levou muito tempo para acumular a experiência. Tudo quanto você pode receber, ele partilhar para ti a experiência que ele acumulou ao longo dos anos. Mas isso requer da nossa parte uma atitude em que nós possamos nos humilhar. Quantos líderes têm suficiente humildade para irem buscar o conselho e orientação de um outro líder? Porque todos nós, irmãos, queremos nos meter em grandezas, às vezes de forma desnecessária, irmãos. E nós acabamos por perder uma grande oportunidade de aprendizado. Então quero dizer para os irmãos que o rei tinha a responsabilidade de restaurar o culto certo para o povo. E eu quero dar aqui um exemplo. A Bíblia fala-nos do rei Josias. O rei Josias, isso nós encontramos isso no 2 Reis, capítulo 21. Não vamos ler. O Josias assumiu a liderança de Judá. Agora fomos para o sul. Assumiu a liderança de Judá muito jovem. Nós tivemos em Judá reis que começaram a assumir a responsabilidade do reino com 8 anos, 12 anos, como Josias. Há uma coisa muito interessante em relação a Josias que eu trago aqui. A Bíblia diz que o seu pai Manassés, o seu pai Amon andou mal. E o seu pai foi filho do Manassés, também andou mal. E eu estou a tentar trazer aqui uma correlação para dizer para os irmãos que o Manassés andou mal, o Amon andou mal, mas o Josias não precisou de andar como seus pais andaram. Você não precisa de andar como seus pais andaram. Você não precisa de cometer os mesmos erros que os outros cometeram. Não precisa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos justificar os nossos erros com os erros dos outros. Não podemos. Uma vez eu estava falando com o meu filho. O meu filho tirou uma nota baixa na escola. Eu acho que ele havia tirado uns 12 ou 13, que para mim era uma nota baixa. Então eu fiquei chateado, né? Porque eu não estava vendo motivo porque ele tinha que tirar aquela nota. A resposta dele foi o seguinte: papá, eu até tirei uma boa nota, porque nós temos colegas que tiraram 10 e 8. Eu disse a ele: esse é o teu fator de comparação?
O teu fator de comparação são os colegas que tiraram 8 e 10, para que você possa se contentar com essa nota, se você poderia fazer melhor. Amém? Então, há muitas vezes, irmãos, nós justificamos os nossos erros, ou acomodamos os nossos erros, ou nos confortamos com os nossos erros, porque nós nos comparamos com os erros que os outros também cometeram. Você dizer, não está tão mal assim, eles também cometeram os erros, eles também têm cometido os erros. Então é como se você estivesse a dizer, pá, está tudo bem, não tem problema nenhum. Não podes pensar assim. Não podes pensar assim. Não tenha coisas negativas como tua referência. As coisas negativas não podem ser a tua referência. As tuas referências devem ser as coisas certas. Essas é que devem ser a tua referência. Nunca as coisas negativas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina que o Josias, apesar de ter nascido numa família onde o pai não andou no caminho do Senhor, onde o pai permitiu a idolatria, que era um grande mal, um cancro na sociedade, era um problema que fazia com que Deus desse as costas ao povo. Nós temos um Deus que não aceita rivais. O nosso Deus não partilha a sua glória com ninguém. Ele é criador de todas as coisas. Então Deus, vezes sem conta, lembrava aos filhos de Israel: eu é que vos tirei do Egito com a minha mão poderosa. Ninguém mais participou, nem contribuiu em libertar o povo de Israel da escravidão de mais de 400 anos. Então Deus fazia questão de lembrar: eu é que vos tirei com a minha mão poderosa da escravidão do Egito. Para dizer para os irmãos que, tal como o rei Josias fez alguma coisa diferente, tal como Josias fez alguma mudança na sua estação, na sua geração, eu venho aqui para te encorajar nessa manhã, que você precisa de fazer alguma coisa nova na tua estação. Você precisa de fazer alguma coisa no teu tempo. Você não precisa de manter os mesmos erros. Você não precisa, só porque funcionou, mas você sabe dentro de si que é um erro, você não precisa de seguir os mesmos passos. Nós temos um Deus que é uma fonte inesgotável. Nós temos um Deus que é uma fonte inesgotável. Eu ouvi o pastor, o Dr. Decá. Eu até disse: o Dr. Decá pegou pesado. Eu estava a acompanhar, disse: o Dr. Decá pegou pesado. O Dr. Decá estava a falar sobre algumas práticas que têm acontecido no seio dos ministros do Senhor. E muitos de nós, irmãos, infelizmente, temos nos deixado influenciar por aparente sucesso. Eu utilizo aqui a palavra aparente de forma propositada. Por aparente sucesso. Cuidado, nem tudo que brilha é ouro, irmãos. Nem tudo que brilha é ouro. O facto de você ver que parece que as coisas estão a funcionar com ele, mas você olha para os princípios que são alicerçados na tua vida, e você começa a ver um conflito daquilo que são os princípios alicerçados na tua vida do Evangelho. Você diz: não, pode estar a funcionar, mas se há uma colisão com a palavra de Deus, então não preciso de seguir esse passo. Louvado seja o nome do Senhor. Não faça as coisas porque simplesmente estão a funcionar, irmãos. Se isso colide com os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que é inegociável, irmão. Nós não podemos negociar a palavra de Deus por nada. Não negocie, irmão, essa palavra, esse privilégio. Irmão, servir a Deus é um privilégio. Não vamos deitar fora esse privilégio que Deus nos concedeu por um sucesso de pouco tempo, irmãos. Um sucesso de pouco tempo. Amém. Vale a pena, irmãos, você estar no anonimato, mas Deus te conhecer, do que você estar, conforme em inglês falamos de spotlight. Spotlight significa aos olhos do mundo, e Deus um dia dizer: eu nunca te conheci. Você vai dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu impus as minhas mãos, as pessoas ficaram curadas.
ele vai dizer: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Então, irmão, não vamos negociar por nada deste mundo, aquilo que são as famas momentâneas, o dinheiro momentâneo, o reconhecimento momentâneo. O nosso verdadeiro reconhecimento deve ser o reconhecimento que vem do nosso Deus. Quando o nosso reconhecimento vem de Deus, porque o reconhecimento do homem pode ser um reconhecimento hipócrita. O homem, você não vê o seu coração, você simplesmente está a ouvir o que está vindo da sua boca. Mas quantas vezes alguém pode estar a te elogiar, mas quando você dá as costas diz: vai te lixar. Quantas vezes alguém pode fazer isso? Cuidado, irmãos. O nosso reconhecimento deve ser o reconhecimento que vem de Deus. Esse é que é o verdadeiro reconhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma das razões que fez com que o rei Acabe fracassasse não foi porque o rei Acabe nasceu já num ambiente idólatra, mas porque ele permitiu a continuidade da idolatria. Permitiu que o mal pudesse acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito de deixa andar. Quando você tem espírito de deixa andar, irmão, é um espírito que vai te destruir. Mesmo em casa, irmãos. Mesmo em casa. Há pessoas que foram assaltadas nas suas casas. O ladrão não precisou de romper a porta. O ladrão aproximou-se simplesmente, mexeu na fechadura e viu que a porta estava aberta. Por quê? Porque as pessoas estavam tão distraídas, dormiram, nem sequer se lembraram que deveriam trancar as portas. Aí o problema não é o diabo, irmãos. Aí o problema é a negligência. E nós temos tido, irmãos, infelizmente, muita negligência no ministério, no que nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto que eu queria partilhar para vocês, irmãos, relativamente ao porquê que os líderes fracassam na perspectiva da vida de Acabe. Os líderes fracassam quando permitem a usurpação da autoridade que Deus lhes deu. Irmão, Deus quando te levantou, Deus deu uma autoridade, seja como pai, seja como líder cristão, seja como líder comunitário, não importa qual é a capacidade da tua liderança, você tem uma autoridade e você um dia vai prestar contas a Deus por conta dessa autoridade que Deus te concedeu. Mas nós vemos aqui, a Bíblia diz que o rei Acabe, ele permitiu, porque ele casou-se, olha, veja como é que a Bíblia diz, o rei Acabe andou mal, mas para piorar, casou-se com Jezabel. Para pior, quer dizer, Jezabel foi o fator que piorou a história da vida do rei Acabe. E quando a gente vê a influência da Jezabel no reino, então nós estamos perante um reino, parece que não tem um rei. A Jezabel passou a ser uma figura de autoridade. Eu quero dizer, meus amados no Senhor, caros ministros, a liderança, quero partilhar com vocês nessa manhã, a liderança, existem dois princípios da liderança em termos de exercício de autoridade numa equipa. Ninguém consegue trabalhar sozinho, irmão. Deus quando te levanta, Deus vai levantar homens para te ajudar na caminhada da visão que Deus te deu. Você não vai fazer sozinho, porque senão você vai morrer. Amém? E quando nós lidamos com a equipa, no exercício da liderança da equipa, existem princípios que nós usamos para nós exercermos a nossa autoridade dentro de uma equipa. E eu quero partilhar com vocês, meus amados, dois desses princípios. Podem existir outros princípios, mas pela minha experiência, eu vejo aqui dois princípios que nós podemos usar para a partilha ou exercício de autoridade numa equipa. E a igreja é uma equipa, o ministério é uma equipa, e a gente precisa de conhecer os princípios de exercício da autoridade dentro de uma equipa. O primeiro princípio que eu quero partilhar com vocês é
delegação de autoridade. São dois princípios. Um princípio é delegação da autoridade e outro princípio é transferência da autoridade. Amém? O primeiro princípio, que é delegação da autoridade, no princípio de delegação da autoridade, meus irmãos, nós partilhamos a nossa autoridade com o objetivo de nós aliviarmos o peso do trabalho. Eu cheguei aqui, vi que o pastor Zé Diaco estava lá no gabinete a se concentrar, mas foi necessário alguém me receber na porta. Enquanto eu descia, vi já alguém foi me pegar, não sei onde é que ele me conheceu, mas foi logo me pegar e me trouxe para dentro para me apresentar ao gabinete pastoral. Isso é um trabalho de equipa. Ele sozinho não vai conseguir fazer tudo, não é possível você fazer tudo. Não é possível você estar a organizar essa magna conferência e ao mesmo tempo você ter que fazer o papel que a nossa irmã está a fazer aqui. Não é possível. Nós vemos às vezes, eu que estava a tocar batuque, você é o pregador, você é o moderador, você vai morrer, irmãos. Você vai morrer. A liderança não é assim. A liderança não é para você fazer tudo. Não faça isso. Vai voltar para Jesus muito cedo, irmão. A liderança não é isso. Então nós estamos a falar sobre delegação da autoridade. Conforme disse, na delegação da autoridade, eu partilho a autoridade com o objetivo de aliviar o peso do trabalho. O ministério é pesado, irmãos. Eu não sei se sou o único. Há pessoas que, graças a Deus, dizem que nunca sentiram o peso do ministério, mas eu sinto, irmãos. Eu respeito a opinião deles. Dizem, não, alguém disse, eu nunca sofri. Eu disse, oh, Deus seja louvado. Mas eu já sofri, irmãos. Eu já perdi noites. A minha esposa está ao lado a dormir na cama, mas ela não sabe que dentro de mim eu estou a chorar. Amém? Eu já perdi noite que dentro de mim estava a chorar. Eu estava como Jacó a lutar com Deus, a dizer, Senhor, se o Senhor me chamou, então o Senhor faça alguma coisa, mude essa situação e circunstância. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu me revoltei com Deus. Por que as coisas não estão a acontecer, Senhor? Confirma que de facto eu tenho um chamado. Confirma de facto que eu não estou aqui a forçar barra. Eu já fiz isso, irmão. Talvez contigo nunca aconteceu. Deus seja louvado, irmão. Mas para mim já aconteceu. O ministério é pesado, irmão. E sendo um ministério pesado, nós precisamos muitas vezes de partilhar responsabilidade. Essa partilha de responsabilidade chama-se delegação da autoridade. Quero dizer para os irmãos que a outra razão por que nós partilhamos a autoridade, é para nós treinarmos as pessoas no sentido de darmos continuidade ao ministério. Amém? Eu posso saber moderar, mas vai chegar um determinado momento que eu não vou precisar mais de moderar, porque eu quero treinar outras pessoas para moderar. Eu sei pregar, mas vai chegar um determinado momento que eu vou dizer que não, eu não posso pregar, porque eu estou preocupado que tem que haver continuidade do ministério, irmão. Irmão, nós não estamos aqui para sempre. Nós não estamos aqui para sempre, irmãos. Eu muitas vezes, quando entro nas redes sociais, de repente você vê, estão a publicar a fotografia de um servo do Senhor que voltou para a glória. Ainda essa manhã estava a ver um servo voltou para a glória. O nosso regresso para o Pai, irmão, pode acontecer a qualquer momento. Então nós temos que preparar. Nós temos que preparar, irmãos. Então há necessidade. Você não delega a responsabilidade somente quando você está doente. Há momentos, irmãos, que você deve delegar responsabilidade com a intenção de você treinar pessoas. Ah, pastor, faz favor, vai sentar aqui. Não se preocupa. Eu vou mesmo sentar aí no fundo. Podem fazer o trabalho. Eu estou a ver vocês fazendo um trabalho. Estou a ver vocês a moderarem. Estou a ver vocês a pregarem. Eu decidi na igreja que eu lidero, decidi que de tempo a tempo eu vou promover um seminário bíblico, onde os obreiros é que vão dirigir o seminário bíblico. Cada um deles vai sentar comigo, eu vou dar o tópico em que ele vai falar e eu vou dizer, usa esse texto, desenvolve isso. Por que você quer falar dessa forma? Olha, fala aquilo. Irmãos, o ministério é uma escola. A Bíblia nos ensina, no livro de
Ok, é rápido, muito rápido. A Bíblia nos ensina no livro de Êxodo 18, a Bíblia nos ensina que Moisés trabalhava com muito zelo. O Jetro, o seu sogro que foi lá para lhe visitar enquanto eles estavam no deserto, observou como o Moisés estava a trabalhar e ele disse que não, alguma coisa não está bem, esse rapaz vai morrer. Porque o Moisés trabalhava desde manhã até o final do dia, ele fazia tudo. Ele disse: Moisés, está a fazer isso por quê? Por que você não levanta entre o povo líderes com capacidade, tementes a Deus, uns para liderarem grupos de 1000, outros grupos de 100, outros grupos de 50, outros grupos de 5, para que o teu trabalho seja aliviado, de formas que você possa se preocupar apenas com trabalhos de maior responsabilidade e relevância. A liderança é isso, irmãos. Delegação de responsabilidade. E a outro aspecto de transferência de liderança, eu falei sobre transferência da autoridade. Na transferência da autoridade, irmão, nós quando transferimos a autoridade, nós transferimos a autoridade muitas vezes por incapacidade do líder. O líder está doente, apanhou um AVC, não está mais em condições de continuar, e a gente diz: aqui não tem como, alguém tem que assumir essa responsabilidade. Há uma responsabilidade que tem que ser assumida. Na transferência de poder, irmãos, o líder deve se retirar. Eu não estou a dizer que o líder deve se retirar para não fazer mais nada, mas o líder, quando se retira, ele assume uma outra responsabilidade. Muitas vezes a responsabilidade que o líder assume é a responsabilidade de conselheiro. Então nós temos que ter coragem, a um determinado tempo na nossa vida ministerial, de nós começarmos a exercitar o trabalho de conselheiros, irmãos. Amém? Mas o que nós vemos em relação ao Acabe, vemos que o Acabe fracassou, porque o Acabe, ele renunciou de forma passiva à responsabilidade que Deus havia dado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quero rapidamente, já me deram tempo para terminar, quero rapidamente terminar para dizer para os irmãos que uma das razões também que os líderes fracassam no ministério, irmãos, um deles é o líder cercar-se de muralha de aprovação. Eu chamo isso assim: o líder cerca-se de muralha de aprovação. O que é isso, muralha de aprovação? Muralha de aprovação é quando você está cercado de pessoas que só falam: sim pai, está tudo certo. Só bajuladores, irmãos. Eu quero chamar a atenção aos meus irmãos líderes que estão aqui. Cuidado quando na reunião do ministério você é a única pessoa que fala. Cuidado quando você é a única pessoa que fala. Tudo que você fala: sim pai. Irmãos, isso tem que incomodar. Tem que te incomodar. Somente você que fala, só as tuas ideias é que estão certas. A ideia de ninguém no grupo. Irmão, nós não pensamos da mesma maneira, nós pensamos de formas diferentes. Nós não somos iguais. Então não é possível, num grupo heterogêneo, todos possam pensar da mesma forma. E eu quero dar aqui um texto bíblico. A palavra de Deus fala no 1 Reis, capítulo 22, onde fala que o rei Acabe uma vez fez aliança com Josafá, o rei de Judá. Fez aliança com Josafá, o rei de Judá. E eles estavam à procura de saber, porque eles queriam ir para a batalha contra os sírios. Eles estavam à procura de saber se havia aprovação de Deus. Será que Deus aprova essa aliança que nós fizemos? Será que Deus aprova? Deus confirma que nós vamos ter vitória? Vale a pena nós nos movermos? A palavra de Deus diz que o Josafá perguntou a ele: aqui não existe um profeta de Deus? Não há profeta de Deus aqui? Ele disse: existe aí um profeta chamado Micaías,
mas ele nunca diz nada de bom para mim. Quero terminar, meus amados, para dizer o seguinte: cuidado com as pessoas que somente falam bem em tudo quanto você fala. Amém? Que aceitam tudo. E às vezes nós nos arrogamos a um determinado tempo em que nós pensamos que nós somos conhecedor de tudo. Eu sou conhecedor de tudo. Temos que ter muito, mas muito cuidado. Amém? E eu quero terminar para dizer para os irmãos que muitas vezes os líderes fracassam. Muitas vezes os líderes fracassam quando os líderes não querem prestar atenção nas pessoas que trabalham com eles de forma próxima. E a gente vê que quando Deus manda o profeta Elias voltar a apresentar-se para o Acabe, o profeta Elias encontra-se com Obadias. E Obadias advogou dizendo: eu era o único temente ao Senhor e guardava inclusivamente os profetas de Deus, enquanto a Jezabel matava os profetas do Senhor. A pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: por que os olhos do Acabe não conseguiram olhar e ver aquilo que era a vida que Obadias tinha? Às vezes nós ficamos distraídos, nós ficamos presos com elogios, todo mundo te elogia e você fica corrompido, você não sabe mais que é possível você prestar atenção naquilo que está acontecendo ao redor. Meus amados, que Deus vos possa abençoar com esta palavra que nós ouvimos, no trabalho do Senhor, no ministério para o qual Deus te chamou. Não esqueça que você precisa de ser consistente no chamado de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Fortes aplausos pela glória do nosso Rei. Não, continua a aplaudir pela glória do Senhor Jesus Cristo. Convido toda a igreja a nos colocarmos em pé, em nome de Jesus Cristo. Incline mais uma vez a sua cabeça em oração. Entregar o momento da palavra, tudo quanto tu acabou de ouvir, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: não sejais simples ouvinte, mas sejais praticante da palavra do Senhor. Diga ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, a semente que eu acabei de receber nesta manhã possa produzir frutos na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor Deus, aleluia. Ora na presença do Senhor Deus, que Ele te ajude, que Ele te capacita para tu pôr em prática o que tu acabou de ouvir nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Para tu ofertar, não precisa de um sinal, um anjo que tem que te bater as costas e dizer vai dar X ou aquilo. Você precisa acreditar no homem que Deus colocou para liberar uma palavra ou trazer a palavra na qual Deus colocou dentro dele. Então nós queremos ser diferentes hoje. Nós queremos ofertar a Deus. Queremos honrar o Senhor. Porque é uma conferência de pastores e você está acostumado a falar de oferta. E a unção que você respeita nesse momento é que você vai atrair na tua igreja. Então prepara a sua oferta. Nós estamos num trabalho, a igreja está num trabalho para comprar um espaço, não é? Esse trabalho está em volta de 15 milhões. E você pode deixar a tua semente aqui. E a tua semente, você vai deixar aqui, o fruto vai escolher na tua igreja. Então nós temos o trabalho. Eu queria, por favor,